Milton, tem grande convidado na linha, hein? Tem grande convidado na linha. Walter Feldman, que acabou deixando a CBF aí nos últimos dias, tá no ar para conversar contigo. Doutor Walter Feldman, como é que vai o senhor, rapaz? Boa tarde. Ô, grande Milton Neves, é um prazer falar com você, boa tarde. Ainda falando aqui do Rio de Janeiro, mas já em transição, com frete já alugado para São Paulo, que é a minha origem, você sabe muito bem. E viva a nossa Hebraica, né? Viva a Hebraica, eu vou ter uma homenagem lá na Hebraica aí essa semana, pelos 40 anos de vida pública, pela representação que pude ter nesse período. Muito feliz lá com o Daniel Bialski, nosso presidente, que me convidou para uma recepção. Aliás, me mandou uma mensagem maravilhosa outro dia. Eu participei também da campanha 18 mais 18, porque vocês judeus adoram o número 18, né, doutor? É o número mágico, é o número da vida, né? Tudo que a coletividade judaica no mundo faz tem o princípio do número 18, que você sabe que é uma comunidade muito ligada à Cabala, essa interpretação numerológica, muito interessante, mas que tem uma base filosófica, você sabe muito bem, Milton. Sem dúvida. Estou na Hebraica desde 1985. Vocês chamam gente que não é judia de goi. Portanto, eu sou goi. O Walter Feldman, eu só vi você pessoalmente uma vez na vida, foi no restaurante Rodeio, faz muitos e muitos anos. Então eu não cheguei a te perguntar. Qual que é o teu ramo da medicina? Qual que é a tua área? Olha, Milton, eu na verdade, eu tenho uma trajetória interessante. Eu me formei na Escola Paulista de Medicina, aí no Hospital São Paulo, fiz 2 anos de residência, fui para o Exército Brasileiro, servi no Pantanal Mato Grossense em 1978, época do governo militar, e aí voltei, completei a residência médica de clínica, depois fiz uma especialização em terapia intensiva, trabalhei alguns anos com isso, e depois, quando deixei a política, tantas décadas depois, eu fui trabalhar num centro de doenças autoimunes, para cuidar especificamente de esclerose múltipla e outras doenças com aplicação de altas doses de vitamina D. Escrevi até um livro sobre isso, e foi isso que eu fiz. Na medicina foi o tempo que deu. Bom, você marcou teu nome aí também no futebol, como dirigente esportivo da CBF, médico, agora você saiu, foi demitido. E me diga uma coisa, qual o seu futuro? O que você vai fazer agora? Você vai voltar para a política ou para a medicina? Olha, Milton, eu vou dizer, é muito interessante. Eu tive alguma sorte na vida, eu queria te falar sobre isso. Eu tive a oportunidade de ser médico para cuidar das questões relativas à vida e à morte, da política para cuidar das questões relativas a governo e a poder, e no futebol para cuidar de uma coisa incrível que são as paixões. Quem pode reclamar de uma vida dessa, Milton? Você concorda? Ou seja, são muitas oportunidades e todas as atividades muito caracterizadas pelo humanismo, cuidar das pessoas, todas elas. Então, eu diria que agora um pequeno período de reflexão, juntamente com a minha mulher, que teve a paciência de me esperar, porque você sabe que o futebol consome muito o nosso tempo, a nossa atividade é final de semana, o tempo todo em debates e conflitos, atendendo clubes e federações, e os protagonistas desse cenário incrível que é o futebol brasileiro, até nas suas relações internacionais. Então, eu vou esperar um pouquinho, eu diria para você que já chegam algumas propostas, mas eu tenho certeza, Milton, que eu não devo ficar em posições de direção no futebol brasileiro. Eu acho que é um ciclo, e eu sempre tratei a vida como um ciclo, da medicina, da política, agora do futebol. Então, eu devo abrir um novo ciclo para ter, inclusive, nesse tempo de vida, novas experiências. Boa sorte para você. E você, Guilherme Simati, sua pergunta? Milton, eu tenho pergunta também, o Alexandre Pretzel está aqui conosco também. Eu quero saber do Feldman, porque houve muita polêmica na CBF e a gente não teve oportunidade ainda de falar no ar com o Feldman desde a saída do Caboclo, o afastamento do ex-presidente da CBF. Feldman, você tem informação que o Tite seria demitido se o Caboclo continuasse como presidente da CBF? Não.
Não, hipótese nenhuma. Nunca foi pensado, por tudo que eu soube e acompanhava. Eu tinha uma proximidade muito grande do presidente. Havia um compromisso correto com o Tite de mantê-lo até a Copa do Mundo, até porque seria uma experiência praticamente inédita de você dar um longo período para que o treinador, já com experiência em Copa do Mundo anterior, pudesse aí se preparar e conquistar o melhor plantel, a melhor equipe, o melhor coletivo, do ponto de vista tático e técnico, para poder enfrentar uma nova Copa do Mundo. Então, o Tite era uma decisão estratégica de continuar até o fim. Algumas discordâncias, inclusive de caráter ideológico, né, relativo basicamente à questão da realização da Copa América, mas não chegou a esse nível, não. Pode até ter vindo demandas externas, que são normais e comuns, mas que o presidente Caboclo tivesse tomado essa decisão e sinalizado, seria uma inconsequência a tão pouco tempo do início da Copa do Mundo. Fala, Simati. Não, eu até ia passar para o Pretzel para você, mas essa demanda externa seria do presidente da República, Feldman? O Jair Bolsonaro pediu a demissão do Tite? Olha, eu ouvi também pela imprensa, eu não soube de nenhum contato direto que tenha havido pedindo isso, mas eu acho que a gente deve considerar isso mais como uma demanda de torcedor do que de presidente da República, até porque, na minha avaliação, a CBF sempre manteve a seleção brasileira numa blindagem de qualquer influência externa, seja de gente da própria CBF, era uma relação sempre direta com o presidente da entidade, ou seja, influências externas ao sistema futebol. Então, eu diria que aquela manifestação do presidente, se houve, parece que houve, foi de um torcedor e não como presidente. Alexandre Pretzel. Sr. Feldman, prazer em ouvi-lo novamente. A dúvida que eu tenho é a seguinte, pintando apenas um cenário que para muitos até ficou evidente. Quando o Casemiro dá aquela entrevista depois do jogo do Equador, dizendo que muita gente já sabia da posição dos jogadores e que isso seria publicado na terça-feira depois da partida contra o Paraguai, se imaginou que os jogadores não queriam disputar a Copa América e que isso seria referendado até pelos atletas. Foi isso que se imaginou. E aí chegou também a seguinte, circulando nos bastidores, né? Que os jogadores descobriram que o Caboclo iria demitir o Tite e por isso iriam bater o pé para não disputar a Copa América se o treinador não continuasse. Houve esse tipo de debate? Houve essa discussão na cúpula da CBF? Olha, do que eu tenha participado, nunca. E eu diria o seguinte, eu participei da reunião na Granja Comari com os representantes dos jogadores, o professor Tite e o Juninho, juntamente com o Rogério Caboclo e o Dr. Pagura, que foi trazido exatamente porque o grande debate era a situação da pandemia. Foi uma reunião tensa, mas respeitosa, onde os jogadores colocaram a todo instante que discordavam da realização da Copa, mas reiteravam que se ela ocorresse, jamais deixariam de jogar. Nunca houve isso desde o primeiro momento. Então não houve, nesse meio do caminho, até a decisão final da manifestação dos jogadores do professor Tite, algo adicional a uma decisão fixa, muito consciente de que eles iam se manifestar contra a realização, mas em havendo, eles jogariam. Ô Walter Feldman, quantos anos de CBF? 6 anos e meio, Milton. Muito trabalho, muita experiência, e eu insisto, eu dei uma entrevista esses dias na UOL, a CBF que nós encontramos, muito diferente da CBF de hoje, mas ainda passos adicionais a serem acrescentados. Agora, nesses 6 anos e meio, eu estava lendo o Juca Kfouri, que escreve em grandes veículos como o UOL e eu também, e na Folha, dizendo que você, no tempo que você ficou aí, você ficou rico. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, vindo do Juca, já desqualifica a informação, né? O Juca é um intrigador da República no mundo do futebol, né? Ele tem uma necessidade do atingimento no pessoal, né? Essa questão da minha estatura, que nunca me impediu de ter uma vida digna,
Ele é machista, ele é misógino, tudo que pode atacar as pessoas se utiliza de golpes baixos, de rasteira. Evidentemente que eu tive uma vida muito tranquila, eu moro num apartamento aqui discreto no Rio de Janeiro, pode ver meu imposto de renda, não tem sequer um imóvel, não tem nenhum tipo de patrimônio, tem uma aposentadoria que eu recebo como médico da Prefeitura de São Paulo e do INSS, e todo o dinheiro recebido foi recebido com muito trabalho, muita dignidade, e que me permite agora resgatar a minha parcial aposentadoria da CBF para poder continuar as minhas atividades. Não sou rico, nunca fui, nunca batalhei por isso, nunca foi um projeto de vida, e saio com tudo tranquilo, transparente, imposto de renda declarado, sem nada que não fosse registro contábil adequado dentro da minha história de vida. O Juca tentou na política me desqualificar, tentou no futebol me desqualificar. Ele é o que ele sabe fazer, né? Aí que ele tem os seus resquícios de seguidores, mas o Juca enfrentou esses dias um debate com a minha filha, que é uma pessoa muito bem preparada do ponto de vista intelectual, o questionou a sua postura machista, tentou um diálogo com ele, não teve nenhum tipo de competência intelectual para manter o diálogo, mas ele parece que tenta atrair processos, mas nem isso a gente faz com o Juca, né? Não vale a pena, porque faz parte da sua personalidade nefasta, na minha opinião, Milton, prejudicial ao futebol brasileiro. O Juca não dá nenhuma contribuição. Nunca a sua análise foge do maniqueísmo clássico dos bandidos e dos corretos. Tal. Juca se aproxima, na minha opinião, do que há de pior no futebol brasileiro, e um dia ou a sociedade ou ele próprio haverão de reconhecer isso. O Augusto Nunes, o grande jornalista brasileiro, encontro muito com ele em elevador, em saguão, em estacionamento de prédio na Avenida Paulista, ele define Juca Kfouri como o ombudsman da humanidade. Ele quer dar palpite em qualquer assunto, envolvendo basicamente, é claro, o futebol e a política também, e sempre com coisas tristes, nefastas. E a tua filha, eu recebi também a resposta dela, porque ele acabou... peraí, você falou tanto em política, ele tem o DNA dele, aquele manifesto, porque ele fala que é comunista, que é ateu, não sei o quê, mas ele foi malufista. Em 1992, ele fez um manifesto, meu amigo Osmar Santos assinou sem ver, voado que era e tal, ficou bravo quando soube naquela história, um manifesto pró-Maluf contra o PT dele, né, que é o Eduardo Suplicy, aliás, para mim, um dos caras mais honestos da história da política brasileira. E ele foi cooptando as pessoas. Ele teria cooptado o senhor também numa churrascaria no Itaim Bibi para que o senhor assinasse a pedido dele para ajudar o Maluf? Olha, eu já tratei desse assunto com o próprio Juca. Ele me convidou, eu diria, era um grupo de intelectuais progressistas. Eu era alguém que fazia política naquele período, se não me engano, eu era vereador. E ele me convidou realmente para um almoço e disse, nós estamos fazendo um manifesto dos intelectuais, entre aspas, de esquerda, progressistas, mas o objetivo, e aí está muito eu diria, safadeza, né? Era um manifesto, depois você pode ver, ele era um manifesto antimaniqueísta, Milton. Era o seguinte, olha, nem Suplicy, nem Maluf. Ou seja, há outro caminho. Eu, naquela oportunidade, eu votei nulo publicamente, porque eu achava que não era nem Suplicy nem Maluf, até porque eu conhecia muito Suplicy. Você colocou a questão de honesto, eu também acho que não tem nenhuma desonestidade do ponto de vista do dinheiro público e tal, mas o Suplicy tem um defeito de excesso de personalismo. Ele nos prejudicou muito no combate à corrupção, por incrível que pareça, por excesso de personalismo, quando criamos uma CPI contra a corrupção na Câmara Municipal de São Paulo. Então, eu achava, do ponto de vista do coletivo, um personagem na figura, como figura política municipal, ruim. Não era uma pessoa que contribuía para o conjunto.
E eu te afirmo, eu disse isso para ele no meu último pronunciamento, que ele era, para mim, um gigante pés de barro, ou seja, era muito menos do que parecia. Então, quando houve eleição, eu falei, eu não tenho condições de tudo que eu combati o Suplicy, ou critico o Suplicy, apoiá-lo. Então, nem Maluf e nem Suplicy. E houve esse manifesto, que era um manifesto esperto do Juca, quando, na verdade, era um manifesto que foi utilizado pelo Maluf para mostrar que o Suplicy não era tão bom também. Ele dizia o seguinte, bom, eu não sou bom, mas o Suplicy também não é, então quando for votar, dê uma chance para mim. O Maluf usou esse manifesto, mas ele ensina o conteúdo, ele não apoia o Maluf. Se vocês puderem resgatar, eu jamais assinaria um documento que apoiasse o Maluf. Mas ele era esperto porque era aquilo que o Juca teria para negociar cargos junto ao governo Maluf. Depois conseguiu alguns cargos em várias áreas, na área política, na área cultural, se eu não me engano, na área de educação, e havia um cargo próprio para ele, secretário de esportes, o Maluf, mas que ele não teve coragem de assumir. Havia essa negociação, mas ele não teve coragem de assumir. Essas figuras rasteiras que atuam nos bastidores, né, fazem de conta, não tem nem a coragem de assumir as suas próprias posições. Então foi isso, né? Então eu estou muito tranquilo em relação àquela assinatura, foi essa a minha posição, nunca apoiei o Maluf, não votei no Maluf, não acordaria nenhum cargo com o Maluf, que o Juca, de maneira cínica, teve a coragem de fazer, mas não teve a coragem de realizar. Faltou, é como o Casanova, né? Aquele que seduz, mas depois ele não consome o ato por uma incapacidade pessoal. O Juca é isso, é uma figura, inclusive, muito ruim. Eu que vivi o futebol, desculpe a resposta longa, eu que vivi o futebol, é talvez a pessoa mais odiada do futebol brasileiro, na minha opinião, a mais desqualificada, porque nenhuma contribuição oferece, a não ser ficar perseguindo as pessoas com seus artigos que, felizmente, hoje tem poucos leitores. Olha, o Rodolfo Konder, eu não conheci, ou melhor, eu só o conheci uma vez, na CESP, que fica lá no prédio onde eu tenho escritório. Aliás, a Bandeirantes está indo para lá também, entendeu? E aí um dia eu recebi um telefonema dele pedindo para que eu desse na CESP eu falei, vem na CESP, porque eu estou aqui no prédio, naquela época eu trabalhava demais. Você vem aqui com os teus alunos, então, porque ele queria que eu desse uma espécie de TCC lá para os alunos dele. E fui lá para a sede da CESP, acho que fica no 9º andar, já esqueci, porque fazia tempo que eu não ia lá. E conversando com ele assim no saguão não, ali numa poltrona, enquanto os alunos estavam se movimentando ali, arrumando cadeira para sentar perto de uma mesa de sinuca, ele me falou, mas espera aí, você sumiu aí, estão metendo pau em você e tal, porque você sempre foi comunista, por que o Juca Kfouri não acertou então a Secretaria do Esporte? Aí ele falou assim, não, é que pegou mal, né? Estão pegando no meu pé por ser comunista, então ele pipocou, ele resolveu não pegar. Foi mais ou menos isso, né? Então, realmente é uma coisa que... Milton, deixa eu só te interromper. Eu fui muito amigo do Konder, senão uma figura maravilhosa. Foi um homem muito importante na TV Cultura, um intelectual de mão cheia. Mas ele não escondia essa articulação, estava muito claro, e era uma visão da época de que, apesar de tudo, para você produzir um certo antipetismo, até o Maluf era viável. Ou seja, e o Partido Comunista, que tem essa prática, ou teve essa prática de trabalhar por dentro, é uma visão ideológica, doutrinária, trabalhar por dentro. Então achava que mesmo no governo Maluf, trabalhando por dentro, podia fazer alguma coisa boa. É uma tese na época do Juca, do Konder e tal, e por incrível que pareça, o Konder fez um belo trabalho na cultura. Fez mesmo, trabalhou por dentro, mas teve a coragem de assumir, tá certo? Teve coragem de fazer, ou seja, eu prefiro isso do que essa chamada mão de gato, que é total falta de caráter que o Juca tem. Pra você ter uma ideia, a minha filha fez o enfrentamento dele nesses dias, um enfrentamento de caráter político, o colocando numa posição de fascista, né, o que ele tinha dentro dele, na posição de machista, achando que ele tem uma visão em relação ao feminismo e tal. E aí, para me atacar, o que ele faz? Pra você ter uma ideia como ele é malandro, ele pega uma foto de uma visita
que eu, o Caboclo e o presidente da FIFA fizemos ao presidente Bolsonaro quando da posse do Caboclo. Uma visita institucional do presidente da FIFA que nos pediu para visitar o presidente da República. Nós fomos lá no dia seguinte à posse foi dia 9, nós fomos no dia 10, fomos recebidos em Palácio, tiramos foto, que é uma relação institucional que a CBF faz com todos os governos, independente de quem seja. Ele recorta a foto e bota eu e Bolsonaro, na última matéria que ele publica no UOL, exatamente para tentar, dessa maneira, eu diria, disforme, né, produzida, editada, mostrada a minha relação com o Bolsonaro. Tá vendo? Não tenho nenhuma relação, mas eu estava lá exercendo a minha função institucional que eu exerceria em qualquer outra. Aí eu tive que ficar explicando para minha filha: pai, mas você foi... Eu falei: claro, filha, sem dúvida, mas esse monstro que é o Juca editou, produziu, porque ele tenta construir suas próprias verdades. Esse é o fascismo, né? O fascismo que, você sabe, corta fotos, edita e tenta produzir suas próprias imagens. É um horror, Milton, é um horror. Eu sei que você também tem, o jornalismo brasileiro tem, o esporte brasileiro tem, o futebol, um horror dessa figura terrível que já deveria ter sido extirpada dos meios de comunicação, não pelos órgãos e não por nenhuma postura autoritária, mas pelos próprios leitores. E ele ataca de longe, viu? Na África do Sul teve uma coletiva do Dunga que estava brigando com toda a imprensa, o auxiliar dele do lado, todo mundo fazendo pergunta, eu estava lá, entendeu? Beleza, tal. Quando estava terminando a coletiva, o auxiliar do Dunga falou assim: olha, tem um aqui que ataca a gente de tudo quanto é jeito, de longe, agora está aqui perto, por que não pergunta? Eu me virei para ele, falei: ó, é com você isso lá, cara, faz a tua pergunta. Entendeu? Ele pôs o óculos na ponta do nariz, enfiou a cara no laptop e não perguntou. E 1 ou 2 dias depois, o que aconteceu? O Kaká, que é um santo, mas o pessoal lá estava entrosado, o filho dele, que não tinha nada a ver com a história, fez uma pergunta jornalisticamente perfeita para o Kaká descarregou o verbo em cima do rapaz e do pai. Quer dizer, ele, inclusive o que ele pediu para o Cimate, liga para ele de novo, porque na semana passada, viu, eu o critiquei aqui, porque ele fez uma coisa horrorosa que está sendo discutido noutra instância, e ligamos para ele. Aí o nosso Cimate, vai ligando aí, Cimate, vai ligando. Mas você pode ter certeza que ele não atende, ele é covardão, entendeu? Eu o desafiei perante 4 milhões de seguidores para bater um papo comigo ao vivo, sem reclame aqui, nem do Sicredi, que assinou a coluna dele várias vezes. E ele sempre falou: olha, eu não gosto de propaganda, nem na minha coluna não entra, rodapé não entra, entrou tudo. Entrou rodapé dentro da coluna, etc e tal. Mas não atendeu. Ele está ouvindo aí, entendeu? Ele está ouvindo, porque ele não tem o que fazer, ele é um sujeito recluso. Entendeu? Recluso pela pandemia e recluso pelo ódio que tem dentro dele. A família do Walter Abrão o odeia, a família do nosso querido e inesquecível Eli Coimbra, nem se fala. Mas, enfim, é o que você falou, né? Mão de gato. Ele acabou pipocando, não fez a pergunta pro Dunga, que o Dunga queria, realmente, pelo jeito, queria descascar o verbo em cima dele. Mas, enfim, como ele cooptou você, te procurou na churrascaria, espero que ele tenha paga a conta, porque quando ele foi se reunir, pediu uma reunião com o W Torre, quem pagou a conta do W Torre era negócio de estádio do Corinthians, não sei o quê, e quem teve que pagar foi o W Torre também. Entendeu? Ele que cooptou esses nomes todos, até o João Dória, porque ele era o cabeça. Osmar Santos ele provocou para assinar. E você também na tal churrascaria. Você tem informação de outros que ele cooptou também? E eu pergunto nas minhas redes sociais e nas minhas tribunas: ô Juca Kfouri, você foi malufista em 92 por amor ao Maluf ou por soldo? Ele não responde. Ele fica lá mocosado. Então, seu Juca, vai ser telefonado para você aí, entendeu? Direito de resposta, é jornalismo, tem que ouvir os dois lados. Certo? Não estou correto nessa aí, ô Feldman? Eu diria o seguinte: você, como eu tenho essa formação médica também, 2 filhas extraordinárias, psicólogas, o Juca é uma personalidade, né? É um persona, mas é exatamente a característica de figuras muito semelhantes do cenário da história, que são exatamente isso. Ele se esconde atrás da pena, ele escreve tudo o que ele precisa para destilar seu ódio contra o mundo, mas é covarde.
ele no enfrentamento direto, ele não consegue, ou porque não tem equilíbrio, ou porque ele precisa fugir para a sua alcova, aonde ele pode sozinho escrever e lançar os seus ataques totalmente desproporcionados. Ou seja, se tem alguém que não contribui a isso, eu quero criticar o Augusto Nunes, meu amigo querido, porque é muito pouco dizer que ele é um ombudsman da humanidade. Eu uma vez escrevi um artigo como resposta na Folha de São Paulo, que eu comparava, na verdade, o Juca ao Torquemada. E é uma expressão melhor, Milton. O Torquemada foi o grande chefe da Inquisição. Ele que dizia quem ia para a fogueira e quem poderia ser libertado. Ou seja, ele se considera o Torquemada da Inquisição, daqueles que não são exatamente os seus seguidores. O Juca o tempo todo fica estimulando pessoas para combater a CBF, tomar conta, ir para o poder, seguramente para que um dia ele possa ter algum seguidor equivocado que alcance algum espaço e possa vir a ser, quem sabe, diretor de comunicação da CBF ou assessor de imprensa, acrescentar aí alguns centavos aos parcos recursos que tem, porque já ninguém mais acredita nele. Eu sei o que é futebol hoje, e você sabe muito mais que eu, mas nós precisamos de gente que colabore, que contribui, que busque a síntese, que busque o diálogo, que busque o avanço progressivo. E olha, eu com 6 anos e meio, eu acho que eu dei muito mais contribuição ao futebol brasileiro do que o Juca, nessas décadas aí de tentativa de destruir aqueles que discordam dele. Ô, Juca Kfouri, estamos ligando aí para tua casa. Eu estou na minha casa, vai ligando aí, Simate, porque direito de resposta é jornalismo, coisa que ele nunca faz, entendeu? É ouvir o outro lado. Mas o Alexandre Pretz tem mais uma pergunta ao senhor. Senhor Feldman, a Liga de Clubes, proposta pelos clubes na reunião que aconteceu na segunda-feira, muita gente entende que vai ser uma ruptura no futebol, nas séries A e B. Os clubes mais esperançosos, menos dependentes da CBF, pelo menos no discurso, né? A gente tem escutado isso bastante. Eu queria ouvir do senhor, agora que o senhor está fora da CBF, o senhor acredita que essa liga será real ou será mais uma ficção? Olha, Pedro, deixa eu dizer para você, fora ou dentro, eu nunca deixei de expressar as coisas que eu penso, e você sabe que a minha saída provavelmente aconteceu por conta do esforço que fizemos para a realização dessa reunião. Considero uma reunião também histórica, num momento difícil pelo qual passa a CBF, de transição, mas que os clubes se organizaram, segundo eles, de maneira inédita, para levar a CBF as suas sugestões para o momento e a sua ideia de constituição em liga. Eu nunca tive problemas em relação a isso. O Milton me conhece, eu sou um democrata por excelência. Eu gosto do debate, eu gosto da polêmica, eu gosto da abertura dos canais. Esses 6 anos aí na CBF, eu fui a pessoa que mais teve contato com os clubes, até o dever de ofício como secretário-geral. A questão da Liga sempre surgiu, e eu digo o seguinte: a Liga fará bem ao futebol? Quem somos nós para dizer que sim ou não? Se já houve uma experiência anterior, não foi de sucesso, mas foi uma experiência embrionária, particularmente o Clube dos 13. O momento mudou, é o momento de discutir clube-empresa, é o momento de discutir novos financiamentos, os clubes sentem que pode ter um protagonismo maior. Não há nenhum motivo da gente criar barreiras para soluções ou caminhos que eventualmente devam ser testados. Se eles melhorarem o fluxo de recursos para os clubes, melhorarem o sistema de organização, está melhor, nenhum problema. Ou seja, a CBF, na minha opinião, ela não pode ter resistência às mudanças que, às vezes, coordenadas com ideias internacionais que podem aqui ser aplicadas ou não, elas devem ser testadas. Os clubes precisam, talvez nesse momento, fazer um teste de adaptação ao novo modelo, ou então aperfeiçoar muito o modelo hoje existente. O que não pode deixar de haver é um diálogo permanente entre
CBF e clubes, seja através da Comissão Nacional de Clubes, seja através dos conselhos técnicos, seja através, eventualmente, de uma liga, de uma associação, para melhorar essa relação e essa ponte. E nós sabemos, se houver decisão sobre liga, sempre deverá ter uma presença e um diálogo permanente com a CBF. Pois não, o Guilherme Semati entra no meu ouvido e fala, posso fazer uma pergunta? É claro, o entrevistado é seu, entendeu? Agora, você telefonou para o senhor José Carlos Amaral Kfouri, como você ligou semana passada, ou ele não atende? Não consegui falar hoje, Milton, por enquanto eu não consegui falar. Eu queria perguntar pro... Não, mas você precisa ligar para ele, para ver o lado dele. Você vai fazer a tua pergunta e vai ligar, eu faço mais duas e vamos encerrar o assunto. Mas tem que ligar, é jornalismo. É jornalismo, os dois lados. Né, seu Juca? Vamos lá, por favor. Milton, eu queria perguntar sobre a direção da CBF para o Feldman. Ele sempre foi muito sincero e nunca deixou de responder as perguntas, então eu quero fazer duas perguntas, talvez até fortes para o Feldman. Feldman, como você viu essa acusação nojenta contra o Rogério Caboclo de que assédio, tem áudios nojentos que a gente acompanhou também? Ele tem condição de voltar a ser o presidente da CBF? Isso envergonharia a entidade? E queria saber também sobre o Coronel Nunes, se ele traiu nessa demissão na CBF. Perguntas boas. Nenhuma pergunta é forte ou insuficiente para ser respondida. Só para saber se a resposta aí contempla o desejo da pergunta. Eu diria o seguinte, Rogério Caboclo foi um homem muito importante nos últimos 6 anos da CBF, foi o comandante de grandes mudanças que nós temos obrigação de reconhecer. Do ponto de vista da governança, do compliance, da transparência, da ética, de ampliação dos recursos financeiros do futebol, de muitas conquistas no campo, seja na seleção, seja em campos internacionais através dos clubes. Ou seja, não tenho a menor dúvida, acompanhei isso de perto, tenho muito orgulho de ter participado. Nos últimos meses, houve problemas importantes do ponto de vista pessoal. Quando a diretoria da CBF considerou que os problemas eram muito mais importantes do que a permanência do presidente Caboclo, nós, diretores, pedimos o seu afastamento para que ele pudesse se defender e cuidar das suas questões pessoais. Houve aí o atrito, porque ele discordava. Nesse momento está em jogo ou em marcha a questão da análise dos seus procedimentos na Comissão de Ética. Sei que ele está se defendendo, a Comissão de Ética precisa concluir o seu julgamento e submetê-la à Assembleia das Federações, que é a instância administrativa. E nós temos que dar direito à defesa, a não ser que ele manifestasse o desejo de encerrar o seu período. Mas isso é uma questão de desejo pessoal. Acreditando que ele está cercado dos seus argumentos, ele deve fazê-lo, ele deve ter o direito. A ampla defesa faz parte do sistema democrático e ele poderá aí mostrar o seu lado e a sua versão, para que todos nós possamos ter segurança em relação ao futuro da CBF. Em relação ao Coronel Nunes, o Coronel Nunes, como eu disse na minha entrevista, ele é uma pessoa muito tranquila, mas a CBF vive permanentemente sob fortes tensões. A forte tensão de uma exigência de alguns vices para a minha saída não foi suficiente para que ele mantesse a tranquilidade e a temperança, e aí eu fui vítima desse processo. Muito bem, gostei da palavra nojento, viu, o que você falou, viu, Guilherme Semati, porque assédio é uma coisa realmente nojenta. Enquanto eu faço a minha penúltima pergunta a ele, eu pergunto para você primeiro, Semati, você já ligou para o Juca Kfouri? Ele foi citado várias vezes, né? Tem que dar direito de resposta para ele. Sim, hoje eu não estou conseguindo falar com ele não, Milton. Por quê? Dá ocupado? Não, toca e ninguém atende. Então, tá vendo como é que é? Mão de gato, né, o Feldman? Mas o negócio é o seguinte, sobre assédio, o negócio é o seguinte, é uma tese mundial, né? Assédio é uma coisa nojenta, criminosa,
que não pode acontecer mais em lugar nenhum do mundo, não pode acontecer na igreja, no colégio, no jornalismo, no hospital, nas redações jornalísticas ou não, no banco, no esporte, nos consultórios, no elevador, na piscina, em coberturas nacionais ou internacionais, nas bolsas de valores, nos escritórios, na CBF, nas federações, no cinema, em qualquer lugar. E no cinema tivemos um tarado, Weinstein, ou coisa parecida, que foi um grande cineasta que acabou encostado lá e preso e tal, e muito processado porque estava assediando as moças que queriam ser atrizes nos filmes dele, né? Agora, num extremo, se aconteceu em algum lugar do mundo um sujeito assediar uma pessoa, mulher de um amigo e engravidar, entendeu? Aí tem que ser fuzilamento, igual o Fidel Castro fazia lá, aquele bandido, fuzilamento, entendeu? Não pode ter assédio mínimo nem máximo, como essa situação utópica que eu tô falando, de um sujeito ter coragem de assediar uma mulher de um amigo usando o cargo e engravidar a moça ainda. Isso aí pode ter acontecido na China, qualquer lugar, mas não pode. O Walter Feldman, tá vendo? Ele não atende o telefone, então a gente praticou o jornalismo aqui no sentido que ela... só uma última pergunta. Como é que as tuas filhas psicólogas receberam aquele fim da coluna dele dizendo que era uma coisa nojenta, asquerosa, não sei o que lá mais? E foi uma coisa dúbia, né? Porque não tem nada a ver você e a tua família com o aspecto do presidente da CBF, que ainda né? Não foi destituído ainda, em relação a assédio. Como é que a tua família, suas netas e suas filhas reagiram a este ataque? Aliás, isso aí devia ser mandado até para o sindicato, entre aspas, das feministas. Não, sem dúvida. Ou seja, ele, como sempre, ele tenta atingir a família, o pessoal. Isso incomodou muito a minha família. Minha família me acompanha há muitos anos. Tenho certeza que meus filhos têm muito orgulho da trajetória do pai. 40 anos da vida pública, eu saio absolutamente limpo, saio da CBF agora absolutamente limpo, não usei nada do dinheiro dos outros para qualquer atividade que não fosse lícita, e minhas filhas ficaram incomodadas. Minha filha Elis mandou uma carta ao Juca, mas ele, como sempre, não soube manter o diálogo teórico, ideológico, doutrinário, e partiu para o ataque de novo. Minhas filhas estão muito conscientes em relação a mim. Minha mulher muito feliz comigo agora, com mais tempo dedicado a ela do que eu conseguia quando estava na CBF. Sabe que eu jamais seria conivente com qualquer manifestação de assédio. Eu acho muito perigoso nós anteciparmos a conclusão. Eu aprendi, na minha visão, não religiosa, não teológica, Milton, que a gente precisa dar chance ao acusado de se defender. Esse tal de Juca chama ele de assediador, é muito cedo, é antidemocrático, ele tem que ter o direito de defesa. Eu não tenho nenhuma informação, ele nos cobra, por que nós não denunciamos antes? Quem deveria denunciar é a vítima. Seria, inclusive, algo incorreto a gente fazer qualquer denúncia que não preservasse a vítima, ou que desse direito a ela da precedência da denúncia. Isso será apurado na comissão de ética. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. Eu diria que a minha família é muito mais tranquila em relação ao pai do que tantos aí que só vivem na vida para acusar. Tá aí. Portanto, falou de vários assuntos o Walter Feldman, e pela quinta e última vez estou dizendo que tentamos exaustivamente ligar para a casa dele. Eu não estou na Bandeirantes, quem está dizendo aí é o nosso querido Guilherme Cimatti, maravilhoso Cimatti, ele não atende. Semana passada ele falou que não ia falar. Ô Juca, você tem que ser macho. Você lembra no Sindicato dos Jornalistas, eu, Juarez Soares e duas figuras lá que realmente combateram a ditadura? Entendeu? E você levou lá um advogado da UAB, ninguém entendeu nada por aquilo, entendeu? Você viu o que eu falei para você? Que um dia, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. Não adianta você ter uma rede aí de meninos, de juquistas, como diz Fernando Melo, entendeu? Para de plantar, rapaz, enfrenta cara a cara, peito a peito, entendeu? Porque você fica de longe atacando e usando pessoas. É uma vergonha. Entendeu? Então por que você não atendeu aqui o Walter Feldman, a Rádio Bandeirantes e a mim, já que te citamos tantas e tantas vezes? Hein?
Responda, rapaz. Ele só enfrenta, viu, se ele tiver uma metralhadora e você tiver um estilingue. Ou se ele tiver apito amigo. Ele gosta de um apito amigo. E fala também, como disse o Augusto Nunes, que ele foi macho porque ele foi motorista do Marighella. O motorista é uma espécie de Uber, então, na época. Porque ele entregava e ia embora. Ele não dava um tiro, não sequestrava, não matava, não lutava, não fazia nada. Segundo Augusto Nunes, que ele era motorista. Então até eu brinco que ele foi o primeiro Uber do Brasil. Juca Kfouri, o motorista Uber do Marighella. Porque o Marighella, falem o que quiserem dele, mas ele era macho. Enfrentou até ser morto, assassinado lá na Alameda da Casa Branca, pertinho da pensão onde eu morava. Um grande abraço para você, Walter Feldman. Vamos nos encontrar na Hebraica qualquer dia. Dê um abraço nas suas filhas atingidas. E as netas são pequenininhas, já entenderam essa agressão ou não? Não, ainda não. Ele não preservou nem as minhas netinhas, que minha netinha tem 7 aninhos, mas nem isso ele preserva, né? Ele é assediador moral até de crianças. E eu estou recebendo aqui uma reclamação da minha mulher, que não admitiria, minha mulher Vanessa, dizendo o seguinte: Walter, você viu o Rogério assediar? Nunca vi. Nunca vi. Então, eu jamais poderia ser testemunha de um fato que eu não assisti. Walter Feldman, Shabbat Shalom, adiantado, no próxima sexta-feira, tá bom? Obrigado, tudo de bom, amigo.